Turminha, vamos continuar em ciências, falando sobre os micro-organismos? Então, hoje nós vamos falar sobre, ali na página 19, sobre os micro-organismos e as doenças. A gente sabe que existem inúmeros micro-organismos, a gente já viu um pouco a respeito deles, os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários. E a gente sabe que alguns fazem bem e outros podem fazer mal. Então, esse fazer mal pode ser provocar uma doença. E gripe, diarreia, micose, são alguns tipos de doenças que esses micro-organismos podem nos causar. Essas doenças que os micro-organismos causam, elas podem ser uma leve gripe, uma gripe muito tranquila, até algo mais grave. E algumas são provocadas não por micro-organismos de fora. Às vezes até aqueles que estão dentro. Lembra que a gente falou que alguns micro-organismos são encontrados dentro do nosso organismo? Então, alguns deles podem provocar doenças, mesmo já estando aqui conosco. Mas quando é que eles podem atacar o nosso corpo e virar uma doença? Quando o nosso corpo se encontra fraco, quando o nosso corpo se encontra mais debilitado. E o que causa essa fraqueza, tudo isso? Fazer com que um micro-organismo se sinta mais forte para atacar a gente. Má alimentação, falta de higiene, falta de exercício. Se o nosso organismo está debilitado por alguma coisa, esses micro-organismos podem acabar atacando e virando uma doença. E outras formas de se contaminar é através da saliva, gotículas de saliva, compartilhamento de alguns objetos. Por exemplo, tem um amiguinho que tá meio resfriado, você vai lá e bebe água na garrafinha dele, bebe água no copo dele. Então essas coisas também podem ser, alguns micro-organismos podem ativar uma doença por a gente estar compartilhando algo. Uma das prevenções que eles pediram, que foi dado agora com o coronavírus, foi a gente usar máscara. Porque quando a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente acaba soltando gotículas de saliva. E essas gotículas podem entrar em contato com o organismo da outra pessoa e transmitir o vírus, acabar fazendo com que a pessoa fique doente. Ah, mas tem gente que não pega, teve gente que não pegou, teve gente que teve contato. Às vezes também foi pelo fato de essa pessoa estar com o organismo muito fortalecido, uma alimentação em dia, vitamina C, vitamina D. Então, se eu não tenho, mas eu estou carregando vírus e eu converso com você e acabo tendo essa troca de gotículas de saliva pelo ar, você que está fraco pode pegar. Eu que estou bem fortalecida acabo não pegando. Outras formas também de prevenção é a aplicação da vacina. Como é que funciona a vacina? Digamos assim, tem a doença X, ela é ativada pelo vírus X. Como é que a vacina é trabalhada? Como é que a vacina é criada? A vacina, ela vai conter os vírus X de uma forma mais enfraquecida. Dentro daquela vacina vai ter o micro-organismo X mais enfraquecido. Quando ele entrar em contato com o nosso corpo ele vai reagir àquele micro-organismo. E vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos que vão combater aquele vírus X. Os sistemas imunológicos digamos que esses soldadinhos vão trabalhar para combater aqueles enfraquecidos, criando uma barreira. Opa, a gente já conhece esse vírus. Então, ele não vai entrar em contato a gente vai saber se defender. Então, quando a gente se deparar com o contato de verdade desse micro-organismo forte, esse vírus X forte, a gente já vai ter o sistema imunológico que já é capaz de combater ele. Um exemplo que o livro nos traz é a tuberculose. A tuberculose é uma bactéria que ataca os nossos pulmões. E quando a gente já nasce, nos primeiros dias de vida, a gente toma uma vacina chamada BCG. Então, a BCG, ela já vai trabalhar no nosso organismo daquela criança, daquele bebezinho, para combater a bactéria da tuberculose. Mas, como a gente sabe, muitas doenças ainda não existem ou
a vacina. É o que todo mundo está esperando em relação, por exemplo, ao coronavírus. Está sendo estudado, sendo feito testes, porque não é só, criei. Não, tem que ter etapas de teste, saber se realmente vai combater o vírus, se não vai fazer mal ao humano. Então, é muito grande as etapas, o processo para criar uma vacina. Mas, se não tem vacina, o que a gente tem que fazer? Se cuidar, se proteger, ir ao médico e não tomar remédio por conta própria. Conhecendo um pouco mais sobre as doenças. Então, assim, nós temos as viroses. As viroses são causadas por quem? Pelos vírus. Então, esses vírus vêm e acabam atacando o nosso organismo. E às vezes eles atacam órgãos específicos, atuam de formas diferentes. Por exemplo, a hepatite, o vírus da hepatite, o que ele vai primeiro atacar? Ele ataca o fígado. Então, ele vai causar um mau funcionamento desse órgão. E uma das doenças mais conhecidas causadas pelos vírus são a gripe, dengue, zika, febre amarela, catapora, hepatite, sarampo. São as que a gente tem mais conhecimento a respeito, que são causadas por vírus. Algumas dessas, febre amarela, hepatite e sarampo, eles têm já uma vacina contra. Já a dengue, a zika, a chikungunya não possuem. Então, essas doenças, elas são tratadas, elas também são importantes ser diagnosticadas para que o médico trate de forma correta, porque às vezes podem agravar. E, em relação à dengue, aos mosquitos, o que também pode ser feito? Cuidados, higiene, não deixar água parada, manter tudo limpo, faz com que o mosquito não coloque ovinhos ali e impede a procriação, e assim não vai ter mosquito para picar e transmitir doença para ninguém. Aí aqui para vocês, a prof vai deixar o que está ali no livro, algumas maneiras de evitar o acúmulo de água dentro de casa, que são os mosquitos, que é o do mosquito Aedes aegypti, que pode reproduzir e causar mais doença. Nós temos, por meio de bactéria, o tétano. O tétano, se a gente tiver com um machucadinho ou arranhar a pele, alguma coisa assim, e estiver enferrujado e estiver contendo a bactéria nesse objeto perfurante, nesse ferimento com a pele, ela é uma doença muito grave e ela pode afetar diretamente o nosso sistema nervoso. E o tétano é uma doença que já possui vacina. Antibióticos são usados para combater bactérias, mas antibióticos só podem ser tomados com prescrição médica. Por quê, prof? Porque, digamos assim, do mesmo jeito que a gente recebe a vacina e o nosso corpo se prepara para combater, caso venha ter contato com essa doença novamente, os antibióticos a gente não pode acostumar, digamos assim, o nosso corpo a sempre ter ele. A gente ficar sempre tomando a bactéria, também vai tomando conhecimento daquele remédio. Ela vai se protegendo, então ela vai acabar ficando forte. Então, quando a gente tomar o remédio não vai fazer efeito. Então, a gente só pode tomar quando o médico fizer a prescrição. Nós temos também a pneumonia. A pneumonia, ela vai direto nos pulmões e ela é provocada também por bactérias. Então, assim, existem vários tipos de pneumonia. Isso vai depender de qual é a bactéria que vai nos causar a infecção. Ela é transmitida também por meio de tosse, por espirro. Os hábitos saudáveis como alimentação, higiene, exercícios físicos e a vacina são fortes aliados contra a pneumonia. Então, na hora de tossir ou espirrar, colocar o cotovelo na frente do rosto. Por que o cotovelo, prof? Porque a mão, normalmente a gente está tocando em todas as superfícies. Às vezes a gente tem contato com um amigo, cumprimenta um amigo. Então, aqui a gente não usa normalmente para encostar em nada, para pegar em nada. A mão é o que a gente mais pega. Então, tossiu, espirrou, põe o cotovelo na frente. Nós temos também o botulismo. As bactérias que produzem toxinas são ingeridas com alimentos, por exemplo, podem causar mal-estar ou desencadear mais sintomas. O que são essas toxinas? Toxinas são substâncias que vão fazer mal para a nossa saúde. Então, assim,
O botulismo é um tipo de intoxicação alimentar. Normalmente a gente vai comer alguma coisa e depois não vai se sentir bem. Essa bactéria do botulismo, ela produz uma toxina, e mesmo que ela tenha sido consumida em pequenas doses, ela pode fazer um mal muito grande. Essa bactéria pode ser encontrada contaminando alimentos de conserva ou enlatados que foram produzidos ou manipulados sem as devidas higiene. Então a gente também não pode confiar 100%. A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vai ingerir. A data de fabricação, se é uma fábrica que a gente já conhece. Então, esses sintomas do botulismo podem ser tontura, vômito, dificuldade para respirar, dor de cabeça. Então, é uma coisa que vai nos fazer muito mal. Nós temos também doenças provocadas pelos protozoários, que pode ser a amebíase. A amebíase, ela é um protozoário, normalmente conhecido como ameba. Ela vai atacar o nosso intestino. Vai provocar cólica, vai provocar diarreia, eliminação de fezes com sangue. E como é que a gente pode acabar contraindo essa doença? Às vezes beber água que não é tratada, contaminada, um alimento cru que está contaminado, frutas e verduras. Então, tudo que vem de fora, água filtrada, alimentos sempre bem lavados, para que a gente não contraia esse protozoário. A malária também é por protozoário, só que não é diretamente o protozoário com a gente. Normalmente o mosquito, ele está infectado pelo protozoário e quando ele vier pode picar a gente e fazer com que a gente tenha essa doença. Então ele pode ter, os sintomas são calafrios, enjoos, dores no corpo. Essa doença ela é bem frequente no norte do nosso país. Eu posso ter esse protozoário e um mosquito me picou. Então esse mosquito ele vai carregar esse protozoário e quando ele for picar outra pessoa, ele vai transmitir para outra pessoa essa doença, a malária. Os fungos também transmitem doença? Sim, elas também transmitem doença. Eles podem ser doenças de pele, doenças respiratórias, então são encontrados em diferentes ambientes. Porém, estão presentes no ar e no solo. Então, micose de unha, quando elas ficam mais amareladas, mais esbranquiçadas, quebradiças. Normalmente é uma coisa que não vai ficar tão grave, mas precisa ser tratado para que não ocorra o agravamento da doença. E os fungos adoram um lugar quente, úmido, escuro. Então, normalmente, às vezes dá uma micose no pé, que vive dentro de um sapato fechado, usando a meia por vários dias. Usa o dia todo, então ali tá quente, tá úmido e tá escuro. Ótimo para proliferação de fungos. Aí ali na página 24, ele fala assim, ó, a gente tem direitos e deveres relacionados à saúde. A gente sabe que muitas dessas doenças também são provocadas por... elas podem ser evitadas se houver algum, tanto tratamento como alguns cuidados que cada pessoa pode ter. Então, assim, ó, entre os direitos são acesso ao saneamento básico, que compreende o recebimento de água tratada e uma coleta boa de lixo e de esgoto. Acesso à saúde pública, ou seja, todos têm direito a médico, todos têm direito a um posto de saúde que faça o atendimento de forma gratuita. Acesso ao medicamento também gratuito. E a saúde da população também depende de alguns deveres. Nós temos calendários de vacina, então todos têm que seguir essas vacinas, tá? Com as vacinas em dia. Não jogar lixo na rua, cuidar desse acúmulo de água, porque esses locais que podem acumular água quando chove, podem causar a infestação do mosquito da dengue, do zika, e não tomar medicações sem a prescrição do médico. Por quê? Porque, como eu disse, a gente pode acabar acostumando nosso organismo àquele remédio e quando realmente precisar, não vai ter como, aquele remédio não vai fazer efeito no nosso corpo. As atividades do livro didático são da página 25, respondendo a respeito de tudo que a gente conversou um pouco agora. E no livro de atividades, páginas 57 até a 60, falando sobre os micro-organismos, a atuação deles como causadores de doenças e algumas formas de evitá-las. Qualquer dúvida na hora de responder, chama a prof que eu auxilio vocês.
Beijos e até mais!